Boa noite a todos e todas. É um prazer e uma honra participar junto com vocês de mais essa tertúlia. Bom, como diziam os romanos, a história é a mestra da vida. Significa dizer, através do estudo do passado, é possível se planejar as ações do futuro. Pesquisar, pois, a formação acadêmica, bem como a transformação do português castiço, José Bonifácio, monarquista absolutista em monarquista constitucionalista, se requer o conhecimento do ambiente cultural que vigia na Europa dos anos 1780 a 1819. Melhor dizendo, é imprescindível clarificar as múltiplas facetas da personalidade do homem avant la lettre, do intelectual, do pesquisador do mundo da natureza, do servidor público e do estadista defensor intransigente dos limites confrontantes do território brasileiro estabelecidos pelas coordenadas definidas pelo Tratado de Madrid. De se reconhecer, não somente por isso, mas principalmente o hábil articulador e estrategista de primeira hora no processo decisório da independência do Brasil. Assim, se debruçar sobre os acontecimentos políticos culturais ocorridos no século das luzes é medida que se impõe, pois, em diferentes regiões do mundo, ocorreram, naquela época, profundas alterações dos valores políticos. Com efeito, a Europa e as Américas receberam forte influência do movimento intelectual, filosófico, cultural, denominado Iluminismo, que surgiu entre os anos 700 e 800 e que tinha como objetivo afinar conceitos políticos sociais de sorte a alterar o modus vivente da sociedade, pois, naquela época, naqueles dias, circulavam ideias de liberdade e igualdade do homem perante a lei, do imperativo de se dispor principalmente de uma lei maior, denominada Constituição, que estabelecesse o regramento a ser obedecido por todo e qualquer cidadão. A prova material da divulgação e livre circulação desses conceitos, dessas ideias do mundo ocidental, pode ser constatada livremente nos arquivos existentes na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Voltaire e Rousseau, grandes estrelas desse movimento, eram tementes a Deus. No entanto, combatiam fortemente o poder do clero e tinham como ideal supremo a liberdade. Voltaire pregava a liberdade e Rousseau a igualdade do homem. Essas concepções filosóficas externadas por eles constituem, hoje, o alicerce das normas que regem a civilização, isto é, a convivência civilizada entre os homens. Dizendo de outra forma, é a base de construção dos direitos humanos, cujo processo é aprimorado ano a ano num processo contínuo de construção. O iluminismo pregava o uso da razão, a liberdade econômica, a representação popular, a separação dos poderes, contestava os valores da Igreja, o despotismo e o poder absoluto dos reis. Quer dizer, havia a convicção de que não se pode aceitar um poder ilimitado, absoluto, havendo, pois, a necessidade de se impor limites ao poder do rei. Nessa toada, outras ilustres personalidades contribuíram à formação do humanista José Bonifácio, entre elas Diderot, John Locke, Montesquieu e Adam Smith. José Bonifácio nasceu a 13 de junho de 1763 em Santos, filho de rico comerciante da Praça Santista. Tinha outros irmãos, entre eles se destacaram na vida pública Antônio Carlos de Andrade Silva e Martim Francisco de Andrade Silva.
A instrução primária de José Bonifácio foi obtida em família e, em busca dos ensinamentos da cultura clássica e aprendizado de outros idiomas, mudou-se ele para São Paulo e lá recebeu os ensinamentos do Frei Manuel da Ressurreição, que o preparou a ingressar na Universidade de Coimbra. Em 1780, esse ilustre conterrâneo viajou para Portugal, matriculou-se na Universidade de Coimbra nos cursos de Direito e Filosofia. A Faculdade de Filosofia tinha sido recentemente criada no bojo das medidas implementadas pelo Marquês de Pombal, Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, com o objetivo de disseminar o conhecimento da física e da química. Na universidade, recebeu sólida formação também em direito natural, direito civil romano, direito civil português, direito canônico e estudo das correntes jurisprudenciais. No curso de filosofia, estudou ele as lições de história natural, de física experimental e prática de química analítica qualitativa e química analítica quantitativa. No curso de matemática, que veio também a estudar, adquiriu sólida formação em geometria, trigonometria, álgebra, cálculo integral e diferencial. José Bonifácio era um voraz devorador da leitura de livros. Tinha uma enorme capacidade de aprender e, com acesso à biblioteca da universidade, intensificou a leitura de outros filósofos iluministas, tais como Newton e Leibniz e seus teoremas. Ao receber o título de bacharel em filosofia e doutor das leis em julho de 1787, José Bonifácio passou a integrar a elite científica de Portugal. Organicamente, era ele ligado ao Estado português, quer dizer, unido a valores de uma sociedade hierarquizada e modulada por classes. A seu turno, o Estado atribuía aos estudiosos das ciências honrarias e privilégios esses que contemplavam, desde a dispensa do serviço militar, a recebimento de bolsas de estudo, isenção de impostos e convites a participar em manifestações públicas ao lado do rei. José Bonifácio era, pois, um servidor da corte portuguesa, defensor da corrente científica de pesquisar o mundo da natureza. Esse raciocínio estava em consonância com aquela política traçada pelo Marquês de Pombal, que pregava ser obrigação do Estado investir nas pesquisas científicas, sobretudo a de conhecer as potencialidades econômicas do vasto império colonial, uma vez que essas conhecidas produziriam com certeza dividendos e estimulariam a industrialização do reino. Para esse mistério, foi criada a Academia Real de Ciências de Lisboa, devendo ser essa instituição o espaço central, aglutinador desse ideário e o locus comum adequado à produção e publicação de material de cunho científico. Dom João Carlos de Bragança, Duque de Lafões, criou essa entidade e, a partir da observação de outros existentes da Inglaterra, como a Royal Society de Londres, e da França, como a Académie Royale des Sciences de Paris. Em 1789, o Duque de Lafões convidou José Bonifácio a ingressar na Academia de Ciências de Lisboa. Lá encontrou ele Domenico Vandelli, de cuja amizade passou a desfrutar. Esse italiano de Pádua defendia a premente necessidade do Estado português de elaborar o inventário técnico dos produtos existentes na natureza e solo das colônias lusitanas. No entendimento de José Bonifácio, a publicação e a divulgação desses dados e das matérias científicas por parte da academia deveriam ser compartilhadas e tornar-se úteis e de conhecimento dos potenciais investidores interessados em produzir trabalho e renda. Esse era o caminho a ser perseguido e objetivando sempre a recuperação econômica e financeira de Portugal. Logo após ingressar na academia, José Bonifácio foi agraciado, juntamente com 2 outros companheiros,
de uma bolsa de estudo e viagem de aprendizado técnico em países da Europa Ocidental. A França foi o primeiro país a ser visitado, em 1790. Lá, os acadêmicos de Lisboa tomaram conhecimento da evolução da química moderna iniciada por Antoine Laurent Lavoisier, ao dizer que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ainda em Paris, aprenderam os cientistas da Academia de Lisboa a metodologia da pesquisa científica adotada pelos expoentes da mineralogia francesa, entre os quais se destacava o abade René Jussein. É de se dizer também que o diário de despesas dessa viagem, os apontamentos e cópias desses estudos estão arquivados e à disposição de todos no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro do Rio de Janeiro. Na França, José Bonifácio foi admitido como sócio correspondente da Sociedade Filomática de Paris, instituição essa que cultivava as ciências. Em março desse mesmo ano, tornou-se membro da Sociedade de História Natural de Paris, onde publicou a Memória sobre os Diamantes do Brasil em 1792. As avaliações técnicas, científicas de José Bonifácio dependiam não somente da observação e manipulação do minério, mas principalmente das análises químicas. Da França, José Bonifácio viajou para o leste da Alemanha, a Freiberg, na região conhecida como Saxônia, fronteira e limite com a Polônia, que era considerado uma cidade-polo de exemplo de tecnologia avançada e que possuía, na época, excelente escola de engenharia de Minas. Lá, visitaram eles instalações industriais, conviveram com trabalhadores mineiros e tiveram contato com os processos de separação, lavagem e flutuação e identificação dos minérios. A partir de Freiberg, foram eles a Berlim, tornando-se, em janeiro de 1797, membros da Sociedade dos Amigos da Natureza de Berlim. Na Hungria e Áustria, visitou instalações de metalurgia e da produção de sal. Na Itália, a caminho dos países nórdicos, fez contato com o químico Alexandre Volta, que anos mais tarde seria reconhecido como inventor da pilha voltaica. Na Suécia e na Dinamarca, conheceu ele as usinas siderúrgicas e a produção de ferro-guso e de prata, e foi admitido também como membro da Academia Real de Ciências de Estocolmo, em 25 de outubro de 1797. José Bonifácio era um naturalista eclético, pragmático, e bebia em todas as fontes do conhecimento, e, a partir delas, tirava o que melhor aproveitasse, deixando de lado o que não tinha serventia. Preocupava-se em identificar os minérios no local da ocorrência e enfatizava a geografia da região. Durante a viagem aos países nórdicos, descobriu uma série de 12 outras espécies de minerais, sendo 4 delas desconhecidas, como o spodumênio, que é um alumínio silicato de lítio, a petalítia, que é um silicato de alumínio e lítio, a criolita, que é um halogeneto de sódio e alumínio, e a escapolita, um grupo de minerais assemelhado ao feldespato, que tinha uma alta quantidade de cálcio, potássio e sódio. A descoberta do minério contendo lítio deu a José Bonifácio, em 1868, o reconhecimento da comunidade internacional de cientistas, sendo ele homenageado pós-mortem com o termo andradita a designar o minério constituído por um neosilicato de cálcio, magnésio, alumínio, ferro, cromo e manganês. Homenagem esta proposta pelo geólogo e mineralogista americano James Dana. No mundo moderno, esse elemento químico lítio, metal alcalino, tem larga aplicação industrial, especialmente no fabrico de baterias que alimentam os eletroportáteis, entre os quais os telefones celulares. Na forma de compostos químicos, se destacam o hidróxido de lítio e o carbonato de lítio, empregado na indústria de lubrificantes, graxa, cerâmica e ácidos especiais de alta resistência térmica voltados à indústria aeroespacial. Os sais de lítio
também são empregados na elaboração da composição química dos remédios destinados ao tratamento de doenças psiquiátricas e de distúrbios bipolares. Ao regressar a Portugal em 1800, após 10 anos de estudo, José Bonifácio tinha 37 anos, vasta experiência e acervo técnico incomum e diferenciado dos conhecimentos existentes na elite de Lisboa. José Bonifácio era um cidadão acima do seu tempo, se comunicava em 6 idiomas, possuía um vasto cabedal técnico nos segmentos de mineralogia e metalurgia. A isso se deve acrescentar o privilégio de ter assistido em Paris o desenrolar dos embates da Revolução Francesa, que veio a influenciar a política dos direitos do cidadão, ou seja, todos os homens nascem livres e iguais perante a lei. Essa bagagem foi reconhecida pelos seus pares da Academia Ciência de Lisboa. Sendo assim, não poderia ele se restringir a ser somente um simples pesquisador e cientista, mas sim um dos grandes cérebros da pátria e, como tal, deveria de imediato prestar serviço ao Estado português. Nessa vertente, foi designado professor de metalurgia da Universidade de Coimbra, intendente-geral das Minas e Metais do Reino, diretor da Casa da Moeda, Minas e Bosques, administrador das minas de carvão de Burcos e das fundições de Figueiró dos Vinhos e Avelar, e superintendente dos pinhais das costas marítimas. Com tantos encargos, era evidente que ele não poderia se dedicar a nenhum deles com profundidade. Consequentemente, havia uma baixa produção científica, pois dedicava a maior parte do tempo a deslindar entraves burocráticos que se avolumavam a cada projeto de mudança que tentava implementar, enfrentando contestações e obstáculos dos funcionários. Isso afetou o humor do grande cientista. Dessa forma, ou antes, jovial homem de ciências, tornou-se um administrador carrancudo, adquirindo a auréola e a fama de prepotente e orgulhoso. Todos esses embaraços reavivaram as saudades do Brasil e, já em 1806, enviou ao chefe imediato, Dom Rodrigues de Souza Coutinho, o conde de Linhares, uma carta na qual dizia, abre aspas, estou doente, aflito e cansado, não posso com tantos dissabores e desleixos, e logo que acabe meu tempo em Coimbra e obtenha a minha jubilação, vou me deitar aos pés de Sua Alteza Real para que me deixe acabar o resto dos meus cansados dias nos sertões do Brasil a cultivar o que é meu. Fecha aspas. Apesar dos reclamos e pedidos de José Bonifácio, as autoridades do reino premiavam com novos encargos e responsabilidades, tais quais a de superintender o serviço de águas, olarias, arrecadação de impostos, etc. Cada nova atribuição o deixava mais longe do projeto de regressar a Santos e cuidar de sua quinta brasileira. Quando, da vinda da família real para o Brasil, em 1808, não lhe foi concedida a oportunidade de acompanhar o rei. Permaneceu em Portugal, desempenhando novas atribuições, quais sejam de enfrentar as tropas francesas que estavam a invadir Portugal. E, nesse ponto, passo a palavra ao eminente professor, coronel, seu comande, que vai dizer sobre a parte militar de José Bonifácio. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Nós participamos do seminário, né, comemorativo dos 200 anos da independência, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de São Paulo, num seminário promovido pela Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. E, evidentemente, né, para aquele público, interessava saber, que acho que interessa também esse público, uma passagem de José Bonifácio durante 4 anos no Exército Português, comissionado, evidentemente, durante a Guerra Peninsular. Essa passagem de José Bonifácio
pelo Exército, evidentemente, vale tanto quanto outra formação qualquer. Que são 4 anos de, não é nem de regime integral, é dia e noite trabalhando só em cima disso. E os civis são chamados para prestar um serviço militar de acordo com a função que ele exerce, com a cultura que ele possui. Então, José Bonifácio e mais um outro, que eu vou mostrar daqui a pouco, um outro professor, assumiram, né, as funções em Coimbra e depois expandiu muito mais ainda, chegando, no caso de José Bonifácio, a comandar um batalhão de professores e alunos na Batalha do Rio Coa. Então, essa passagem, eu acredito, é muito importante e teve muita influência na sua atuação aqui no Brasil, com certeza. Então, vou passar apenas alguns slides. Aqui, nesse público, todos conhecem esse assunto mais do que eu, né? Evidentemente, mas nós estamos querendo apenas fazer uma apresentação um pouco mais curta para promover o debate. E é em cima desse debate é que a gente vai trabalhar logo em seguida. Então, eu cito principalmente ao general Rui, que eu consultei para fazer essa breve apresentação de 10 minutos, e ao Caritas também, né? E tem outros, que tem muito mais profundidade em cima do que eu vou apresentar aqui de uma forma muito, muito simples. Bom, primeira coisa, José Bonifácio, se observarem, por exemplo, aqui nós temos o Mausoléu dos Andrades, na praça principal de Santos. Um dos afrescos, só tem 2 afrescos pegando a área toda, né? Exceto a parte do mausoléu propriamente dito. Esses afrescos enormes, um de um lado, ele conversando com Dom Pedro, e desse, ele mostrando a José Bonifácio com a espada levantada durante as batalhas lá na guerra na Guerra Peninsular. E no CPOR, por sinal, e por isso que foi feito lá esse encontro, né, é chamado Solar dos Andradas, porque ali é que morava a família dos Andradas. Ali é que ele escreveu muitas cartas relacionadas à nossa independência. Desculpe. José Bonifácio, né, como disse, chegou ao posto de tenente-coronel comissionado no Exército Português. Durante o bicentenário da criação do batalhão, a Diretoria de História e Cultura Militar do Exército de Portugal promoveu um seminário enorme com apresentação de documentos, exposições, palestras, lá na Universidade de Coimbra. E ali consta exatamente a atuação da Universidade de Coimbra com os seus oficiais e alunos comissionados para essa batalha. Né? Para quem não é da área militar, sabe, no momento de guerra, e está acontecendo isso na Rússia, as pessoas são convocadas de acordo com a função que ele vai exercer. Por exemplo, se ele é médico, dependendo da idade e da formação, e for para um hospital de campanha, ele vai ser tenente ou capitão. Se ele vai comandar um hospital maior, ele recebe a função de tenente-coronel, e assim sucessivamente. José Bonifácio começou como major, quando era apenas atuação em Coimbra. Depois foi promovido a tenente-coronel para comandar batalhões de professores e alunos. E como acontece até hoje em todos os exércitos, você convoca as pessoas de acordo com suas habilidades e as funções necessárias. E depois, terminando, eles voltam para a reserva normalmente sem receber recursos, sem coisa nenhuma. Alguns, no caso aí, por exemplo, da Guerra Peninsular, poderiam fazer a opção de continuar no Exército, como muitos fizeram, e não foi o caso aí de José Bonifácio. Estou apenas levantando alguns, fosse para nós discutirmos mais adiante. Uma das batalhas importantes, além da Batalha de Cussac, né, que foi posterior
a terceira, foi, vamos dizer, o final praticamente, né, da terceira invasão. Daí os franceses começaram a recuar, mas isso não é a minha praia. Eu vou deixar aí para o Caritas, para o general Rui tocarem nesse assunto, né? Mas na terceira invasão, primeiro tinha o que está acontecendo. Precisava ter uma ação que a gente chama de retardadora. Quer dizer, é uma ação que você procura ganhar tempo para poder formar a sua defesa num lugar apropriado, que, no caso, foram as linhas Vedras. No meu entendimento, as linhas Vedras foram construídas como, né, com base nas ordenanças e milícias aplicadas em todas as colônias portuguesas. Quer dizer, o capitão Mor tinha, né, o direito, como aqui no Brasil, por exemplo, 2 anos depois, né, da colonização oficial, a Câmara já determinou, né, a criação de um exército desse tipo. Quer dizer, era o donatário que tinha o direito, tinha a obrigação de fazer a sua defesa. A mesma coisa, a maioria das fortificações construídas no Brasil, que naquela época as guerras eram fortificações, elas foram construídas pelo povo que daqui, com orientação, evidentemente, de técnicos, de oficiais dentro de Portugal. Eu acredito que essa experiência no mundo foi fundamental, né, para que Napoleão sofresse uma derrota, né, enorme em Portugal, né? Ele não conseguiu chegar ao seu objetivo com as suas tropas. A participação, então, de José Bonifácio no comando do batalhão, como disse, isso não é explorado, né? Infelizmente, na formação profissional dele. Tive a oportunidade de 3 vezes participar desse evento, uma delas não falando sobre José Bonifácio, sobre outros assuntos também aí, né? Me chamaram uma vez, fui a segunda e fui 3 vezes lá na Batalha do Rio Corvo. Todos esses documentos são apresentados, né? E assim, né? Registrado desses, lá da universidade, lá em Coimbra, não, lá em Almeida, né? Aqui está a participação, né, pessoal nessa. Não é só lá, quer dizer, uma coisa que eu estou colocando aqui também, que é o que eu e o Zé Geraldo estamos tentando fazer aqui na nossa região, mas envolver a população em cima de encenações. Essas encenações em Portugal são várias que existem, mas a de Almeida, por exemplo, está aí a minha esposa, eu e todo mundo, né? O João Peralta, que não sei se está presente aí, que é português, foi comigo uma vez. A gente recebe até a vestimenta daquela época. Então, todo mundo participa dessa festa fabulosa, que aqui, por exemplo, seria o Círio de Nazaré, que está acontecendo hoje, algo parecido, né? Aí está a carta de Dom Pedro, mas não interessa aí no caso, e aquilo que eu procurei puxar, né? A experiência em fortificações foi muito importante para a montagem das Torres Vedras. E aí, terminando até, eu gostaria de, nas brincadeiras, nessas viagens, né, as pessoas dizem que quem montou a defesa foi o Wellington, inglês. Mas quem fez o trabalho mesmo e fez a defesa foram os portugueses nas suas áreas, cada um nas suas áreas. Era a população que fazia a defesa. E até brinco dizendo que o português perguntou ao inglês, como é que a gente vai fazer aqui? Ele falou, yes, né? Yes. Aí entendeu, bom, é yes. Então tem um monte de coisa ali. Essa é brincadeira que fazem lá, né? Na formação daquela linha de defesa, né? Até para dizer, até essa piadinha é para no sentido de dizer, quem defendeu mesmo foi o povo português, né? Com essa experiência ganha nas colônias, no meu entender. Eu botei aqui no final algumas datas importantes, né, relacionadas
e os sites, né, onde tirei essas informações. Interessa mais aquela ali, a terceira invasão, né, a Batalha do Rio Cô, a Batalha de Cossack e a retirada do exército francês. Essa, portanto, foi a contribuição de José Bonifácio durante 4 anos, né, como oficial comissionado do Exército Português. Como eu já havia conversado com César, nós paramos por aqui, porque valores mais altos estão presentes nesse nosso encontro e podem. A nossa ideia é que a gente discuta essa formação de José Bonifácio em todos os sentidos aí em Portugal. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Tivemos aqui, sim, uma apresentação do José Geraldo e do Elcio Sacomandi sobre o José Bonifácio, essencialmente nos seus tempos de Europa, um cientista extraordinário que prestou serviços extraordinários a Portugal e que conheceu as figuras mais notáveis da ciência da Europa da época. Colocava então agora à disponibilidade para inscrições, quem quiser fazer intervenções ou questões, quer ao José Bonifácio e ao Sacomandi, façam favor de se inscrever. Não foi, como é óbvio, nesta exposição, não foi abordado o papel de José Bonifácio mais tarde como um dos pais da independência do Brasil e as suas funções a partir de 1820, quer junto de Dom Pedro, quer mais tarde como tutor de Dom Pedro II. O Fábio é muito bem nisso, Fábio. Pode complementar, Fábio? Sobre? Não, José Bonifácio aqui, né? O caminho que nós fizemos. Sim, aqui no Brasil, a questão da independência, José Bonifácio, eu coloquei isso há 2 semanas numa conferência que eu fiz no DSEX, no Departamento de Educação e Cultura do Exército, aqui no PDC, Palácio de Caxias, que eu, particularmente, como historiador, considero Bonifácio o pai da pátria. Sem ele, não teria independência, ou se tivesse independência, não teria sido o Brasil que nós conhecemos. Provavelmente não existiria nenhum Brasil, mas vários Brasis, como aconteceu com as colônias hispânicas, não é? Aqui no continente. Eu acho que José Bonifácio é a pedra fundamental. Assim como os norte-americanos têm seus father founders, né? George Washington, Thomas Jefferson, nós temos o Bonifácio. Bonifácio é a alma do país. Eu até cheguei a colocar lá no DSEX que a psique que Bonifácio criou durante o processo de independência perdura até hoje. O brasileiro continua pensando, de certa forma, como ele foi induzido a pensar pela psicologia de Bonifácio. E aí vem as 2 questões que eu gostaria de fazer. Uma ao Zé Geraldo, já abrindo os trabalhos de debate, né? Eu acho que a palestra, a conferência, ela é só um introdutório para o debate, porque no debate é que nós aprendemos, no debate é que as ideias circulam, né? Uma questão ao Zé Geraldo é sobre Bonifácio ter sido um homem verdadeiramente do iluminismo e essa questão de iluminação para ele, com as ciências, terem transformado a mentalidade política dele num libertário, porque ele era um monarquista, nós sabemos disso, mas ele percebeu muito bem as situações em que o Brasil vivia exatamente em 1822, em que não havia um retorno possível. E aconteceria de uma forma ou de outra. E tudo o que aconteceu, na minha opinião, foi muito, não planejado por ele, mas ele previu o que iria acontecer e induziu o jovem de 23 anos de idade, Dom Pedro, príncipe regente, a tomar as atitudes que tomou. É verdade que em todo esse trabalho que nós fizemos nos 200 anos e nas expedições que eu fiz lá na região do Vale do Paraíba Paulista, Dom Pedro precisou de um crescimento psicológico muito forte durante essa viagem que ele fez de 14 dias entre a corte e o Ipiranga. Ali ele foi crescendo como pessoa, mas a influência de Bonifácio é algo assim fundamental. Então eu coloco para o Zé Geraldo a questão do iluminismo dele, de ser um homem do iluminismo muito à frente de seu tempo, e que isso tenha influenciado profundamente no pensamento político dele. E a você, Sacomandi, uma questão.
Nós sabemos que Bonifácio era contrário à criação no Brasil de uma força militar permanente. Ele era mais a favor de uma Guarda Nacional e da manutenção das forças espaçadas, né? Que depois do Segundo Império vão ser os coronéis de fazenda. Né? Eu queria saber se você tem uma informação a mais sobre isso, se você concorda com essa ideia, que eu já li muito a respeito, e eu acho que encaixa bem com a ideia de iluminismo do Bonifácio. A intervenção que eu teria a fazer. Ô, Fábio, a sua pergunta, primeiro eu quero dizer que essa nossa conversa restringe somente a fase europeia de José Bonifácio. Foi nisso que nós abordamos e foi isso o combinado e o acertado. Evidentemente que nós poderíamos falar sobre o José Bonifácio enquanto patriarca da independência, as articulações políticas dele, os discursos, todo aquilo que ele fez, todo o acervo e contribuição dele à nossa independência. Mas eu quero dizer que, se nós não tivéssemos o José Bonifácio com a formação que ele adquiriu na viagem que ele fez à Europa e mais o embasamento que ele adquiriu em Coimbra, nós não teríamos o hábil articulador, nós não teríamos o patriarca da independência. Claro que essa pessoa chamada José Bonifácio de Andrade Silva, além de ser digamos assim, um intelectual convicto, era uma pessoa que gostava da ciência, ele lutava para ler, para conhecer cada vez mais. E o interessante é que ele era, sim, um monarquista absolutista, e essa transição do absolutismo para o constitucionalista é que a gente vai vendo, vai percebendo ao longo dos pensamentos e as obras dele. É isso que é o busilis da questão, esse que é o fulcro da questão, essa transformação. Porque, se não fossem as ideias que ele recebeu de Descartes, do uso da razão, da racionalidade, as ideias de Adam Smith com a teoria da riqueza das nações, né? Em que o empreendedorismo, a liberdade do homem deveria prevalecer sobre a ação estatal. Além disso, a repartição dos poderes definida por Montesquieu, não é? Isto tornou José Bonifácio a criatura que ele foi, o sábio, o intelectual luso-brasileiro, sem a oportunidade que foi dada a ele pelo Duque de Lafões, pelas autoridades portuguesas, e ter convivido ele com tantas autoridades portuguesas, bem como aquelas de Paris, bem como aquelas da Alemanha, sem falar de Alexander von Humboldt, que deu a ele os conceitos da ecologia moderna, os conceitos hoje que a gente define da preservação do espaço comum a todos nós, chamado casa, em que no direito ambiental se utiliza bastante. Veja, eu estou entrando numa área, Fábio, que teria muito para falar, muito para dizer. José Bonifácio, digo eu, ainda é um ilustre desconhecido para muitos de nós brasileiros. Em todas as sedes de poderes do Executivo, do Legislativo, Judiciário e da sociedade civil. Não é? Daí o nosso trabalho, nós aqui em Santos, juntamente com o Coronel Secomandi e outros colegas, estamos tentando divulgar, fazendo essas palestras em todo o Brasil sobre José Bonifácio. Não sei se está respondida a pergunta. Tá, sim. Eu gostaria de dizer que eu só toquei na questão dos 200 anos, porque o Secomandi me perguntou, eu tinha entendido. Era só sobre... Fábio, você falou sobre o posicionamento de José Bonifácio no que diz respeito às Forças Armadas. Eu acho que o Brasil seguiu mais ou menos essa colocação. Tá? A gente não tem um exército poderoso, mas, veja bem, nas guerras que o Brasil enfrentou aqui, que foram poucas, a maioria dos oficiais tinham mais ou menos a função parecida. No caso, a Sociedade Visconde de São Leopoldo, Visconde de São Leopoldo, ele foi convocado como coronel e acabou criando o curso de Direito no Brasil. Certo?
O que acontece, e o Brasil acho que aprendeu bem isso, é que a preocupação é com o alemão. Às vezes perguntaram, agora não me lembro, o alemão, mas olha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você não podia ter exército, mas tinha cabeça. A cabeça. Então, a preocupação do Exército Brasileiro é formar bons oficiais, porque o resto é dependendo de estratégia, essa coisa toda. Então, não tem nada de contrário ao pensamento de José Bonifácio, né? Geralmente, o sábio, a pessoa considerada sábia, ela é sábia em várias coisas, ela é capaz de enxergar o todo, enxergar o mundo. Isso ele sabia fazer. Obrigado, hein? Eu só gostaria de colocar essa questão do Bonifácio para o país, para o Brasil, como pai da pátria. Eu acho que nós estamos muito aquém do tamanho do Bonifácio. Se vocês quiserem fazer algo maior, levar alguma coisa a Brasília, eu me prontifico a ajudar no que for necessário. Acho que o mausoléu dele deveria ser um local de peregrinação nacional. As escolas deveriam levar os alunos dele para conhecer José Bonifácio e dar valor, não apenas ao Brasil, mas à civilização luso-brasileira, que é grandiosa e bonita demais. Obrigado. Muito obrigado pela vossa intervenção. Temos agora outro inscrito, é o professor Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais. Sr. professor, muito boa noite. Boa noite, Rui, boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma pergunta ao José Geraldo, né? Achei muito interessante a apresentação, e em particular, né, o que foi dito, como que a convivência na Europa, né, modificou as perspectivas políticas de Bonifácio, de absolutista, né, para constitucionalista. Agora, eu gostaria de saber, se você pudesse falar um pouco mais, algo que você até aventou, como que a exposição a ele, ao conhecimento científico, né, em particular a economia da natureza, aos ensinamentos ali, o trabalho, né, de Humboldt, né, que ele já, por exemplo, em 1799, já descrevia o impacto do desmatamento no secamento dos rios, né, os próprios textos do Bonifácio, né, que são abundantes nessa preocupação, né, e também suas próprias crenças com relação à abolição da escravidão, né. Porque eu sinto, ao ler a historiografia política, já falando da formação da nação, o Bonifácio ele teve uma chegada meteórica muito influente em pontos chaves, mas muito curta, né? Tanto é que, assim, praticamente, né, houve, né, tem o Grito de Ipiranga, 1 ano e meio depois ele já está degradado, né? Depois ele volta para ser, né, professor de Dom Pedro, mas também por 2, 3 anos, né? Então, assim, e aí a descrição, é porque e a família dele, a família da Marquesa de Santos, tinha competição política, ou que ele tinha uma voz autoritária, por isso afastaram do poder, mas eu acredito que talvez o conteúdo das suas ideias científicas pode, né, de fato, ter entrado em conflito com a elite política na época, né? Tanto é que o Brasil foi eventualmente terminar com a escravidão em 1888 e foi ter o primeiro Código Florestal em 34, depois 65, né? Foi muito depois do que Bonifácio certamente gostaria. Então, gostaria, enfim, se você pudesse comentar um pouco mais sobre isso. Obrigado. Evidentemente que o José Bonifácio tinha uma sólida formação em direitos humanos, digamos assim. Na época não existia os conceitos de direitos humanos, mas existia o conceito de dignidade do homem, não é? Então, aquilo que se diz le droit des citoyens, criado pela Revolução Francesa, que todos os homens nascem livres e iguais em direitos e obedientes à legislação, isso ficou muito claro para José Bonifácio. E quando ele veio ao Brasil e tornou-se um dos homens de Dom Pedro I, ele tentou aplicar isso. Por exemplo, quando ele voltou a Santos em 1819, um dos primeiros atos dele, a família de José Bonifácio era uma das mais ricas da cidade e dispunha, na época, de 200 escravos, numa região aqui conhecida como Outeirinho. O primeiro ato de José Bonifácio, conversando com seus irmãos, foi libertar esses 200 escravos. Ele não entendia que o homem poderia se tornar uma propriedade de outro homem. E com isso, com esse gesto de José Bonifácio, disseminou-se em todo o país a crença de que Santos, a cidade, a Vila de Santos, era a terra da liberdade. E a liberdade aí
junto com a caridade que Santos tinha, porque em Santos foi criada a primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil. Então, nós temos hoje, no Brasil da nossa cidade, Pátria et caritate libertate docui, a pátria ensinei a caridade e a liberdade. Então, nesse aspecto de liberdade, de igualdade, de dignidade do homem, José Bonifácio estava à frente daquela elite que existia no Brasil colonial dos anos 800. Isso é um fato. Os livros estão aí a dizer isto, não é? E mais, José Bonifácio teve alta resistência pela elite dos comerciantes, principalmente dos escravagistas, que viviam do comércio, do tráfico negreiro. Esse foi o primeiro embate que o José Bonifácio fez. E o Brasil, à época, pasme, precisava de recursos financeiros. A Europa vivia conturbada com as guerras napoleônicas, não havia dinheiro, todos os países passavam por dificuldades econômicas, financeiras, e o Brasil não era exceção, e a colônia, e Portugal não era exceção, a colônia brasileira não era exceção. Não é? Então, tudo isso juntou, mas José Bonifácio ele foi afastado na Constituinte de 1823, porque ele dizia da necessidade da escola pública de qualidade a todos os brasileiros, independentemente de raça, credo e de gênero. Isso é um fato. Ele pregava já naquela época o empoderamento das mulheres, coisa que nós estamos lutando até hoje. Se você contextualizar aquele processo de escravidão que havia até hoje no Brasil, você vai notar que existe no nosso país esse ranço causado pela escravidão, que é, por exemplo, a falta de investimento na educação básica fundamental no Brasil. Esse é o feminicídio que existe hoje no Brasil. Nós estamos participando de um grupo, juntamente com alguns estudiosos da Universidade de Coimbra, e nós queremos levar, na primavera do ano que vem, a Coimbra, um workshop, um seminário, basicamente sobre a questão do empoderamento das meninas e das mulheres do Brasil e contextualizando e vendo também os dados existentes em Portugal. Esse é um outro programa. Mas eu quero dizer que José Bonifácio é um homem atualíssimo, dentro desses conceitos. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se é por aí. Obrigado. Muito obrigado, José Geraldo. Eu acho que José Bonifácio foi um homem, como o José Geraldo disse, foi um homem avant la lettre. Sem dúvida nenhuma, ele teve, na Universidade de Coimbra, teve matriculado em leis, mas também em matemática e também em filosofia. Foi bacharel em leis e bacharel em filosofia, portanto, tinha uma abrangência muito grande e foi lente de metalurgia. É interessante que ele foi intendente-geral das minas e metais do Reino a partir do ano 1800. E durante o período das invasões francesas, é muito interessante que ele, ainda como intendente-geral das minas e metais, trocou vasta correspondência com Dom Miguel Pereira Forjás. Mais importante do que as suas funções no próprio batalhão académico foram as suas funções nos laboratórios da universidade na produção das pólvoras. E as suas publicações têm uma obra muito vasta, com artigos de jornais, discursos, obras literárias e científicas, mas das mais diversas matérias. Tanto tratava de ciências, como tratava de política, como tratava de filosofia. Bom, mas já me estou a alongar um bocado e tenho aqui o General Stoffel inscrito. Muito boa noite, General. Muito bom. Boa noite a todos. Eu gostaria de retornar à fala do professor Fábio. Quando ele levanta a ideia de que José Bonifácio poderia ser proclamado ou considerado como o pai da pátria, e faz referência a essa figura que aparece nos Estados Unidos. E aí eu queria fazer uma provocação ao próprio professor Fábio e aos palestrantes, no seguinte sentido. Para mim está muito claro
por tudo que já foi dito, na palestra que o professor Fábio fez lá no Departamento de Educação e Cultura do Exército, que eu tive o prazer de assistir, e também do que foi dito pelos palestrantes de hoje, que o mérito seria total para que José Bonifácio tivesse esse destaque como, digamos, pai da pátria, pai fundador ou qualquer coisa assim. Mas o problema é a diferença entre a forma como os Estados Unidos tratam esses pais fundadores e dão esse destaque e, retomando o general Bergo, quando fala, às vezes, de um certo colonialismo no uso do português, uso de expressões estrangeiras, ele faz uma referência ao que seria o complexo de vira-lata, que, se eu não me engano, é uma expressão do Nelson Rodrigues. Enfim, será que a culpa de não ser considerado um pai da pátria é do ou é nossa, brasileiros que, em diferentes ocasiões e diferentes linhas ideológicas e governantes, etc., muitas vezes querem dar destaques a pessoas que têm, muitas vezes, atuações até contra o próprio país. De vez em quando a gente vê propostas ou proposições de patronos ou participantes do Panteão da Pátria, etc., de pessoas que não necessariamente fizeram algo de bom para o Brasil e que, com certeza, nem chegam perto do quilate de José Bonifácio. É mais uma provocação do que exatamente uma pergunta, mas eu gostaria de ouvir o professor Fábio e os demais a esse respeito. Muito obrigado. Quando nós nos tornamos república, em 1889, havia uma ideia de que era preciso construir uma nova nação. Essa ideia não foi corroborada pelo Deodoro, mas foi corroborada pelo Floriano e outros do grupo. E isso era necessário desmontando a história, de certa forma. Chamou-se um prelado, um gênio, que foi Rui Barbosa, para se montar uma nova história. Não se podia, elogiar ninguém do período imperial. Precisava se buscar lá na colônia. Daí, Tiradentes. Tiradentes, que existiu, que nós conhecemos a história dele, mas foi uma invenção do Rui Barbosa dentro do Panteão Nacional e se tornou o grande expoente da nação. Não se podia elogiar ninguém do processo de independência, ninguém do processo de unificação da nação, e muito menos o pessoal que lutou na Guerra do Paraguai, entre eles o próprio Deodoro. Então, houve um ranço muito grande com as figuras desse período. Bonifácio estava inserido. Fala-se, mas fala-se rápido. A própria imagem do Marquês de Caxias, depois do Duque de Caxias, ficou bastante complicada naquele momento, que havia um grupo positivista, e esse grupo positivista havia mesmo membros do Exército que queriam deslocar a imagem do Exército Brasileiro da imagem de Caxias, um completo absurdo. Mas isso aconteceu, infelizmente. E durante algum tempo. Com o tempo, foi se amainando um pouco, mas agora nós vivemos um período de revisionismo histórico que está pior do que naquela época. Então, a resposta pelo fato de que Bonifácio não foi considerado patriarca da independência, mas isso não significa muita coisa. A resposta é mais ou menos do que aconteceu não durante aquela época, ou numa comparação entre nós e os norte-americanos. Existe uma estátua do Bonifácio lá em Nova York. Uma praça em Nova York tem uma estátua dele. Sabe? E aqui nós não vemos isso. Aqui em Petrópolis, eu vivo na cidade imperial. Não tem nada de Bonifácio aqui. Absolutamente nada. É impressionante isso. Já falei isso com o Zé Geraldo uma vez. A gente tinha que fazer um movimento aqui na cidade para que tenha pelo menos uma estátua, uma rua, alguma coisa, uma erva dele. E não tem. O nosso problema é o seguinte: nós não sabemos tratar a nossa história do jeito que deve. A gente tem que aprender. Tá? General Rui Moura, por favor, nos ensine, porque a gente tem que aprender a tratar da história do Brasil do jeito que deveria. A gente não tá fazendo o dever de casa, não. Expliquei isso? Obrigado.
Muito obrigado. Eu sei muito pouco sobre José Bonifácio e muito pouco também sobre a história do Brasil. Confesso muito o meu desconhecimento sobre grande parte da história do Brasil. Bom, o tempo vai avançando. Não sei se o professor Rajão quer voltar outra vez à conversa, levantou a mão. Isso, Entretanto, só um comentário muito rápido. Sim, claro, obviamente. Desculpe, é só na direção, né, do que o Fábio colocou. Eu estou morando em Washington agora, né? E assim como eu fiz no Brasil, que é algo raro, né? Fiz com os meus filhos, né? Turismo, né, cívico, né? Conhecer Brasília, Congresso Nacional, Palácio Itamaraty, quase ninguém vai, né? Assim, é impressionante, né? E aqui é um processo maciço, né? E eles constroem mesmo a história. O paralelo seria daqui dos Estados Unidos é o Jefferson, né? O homem mais sábio do mundo. Enfim, temos um bom competidor aí, né? O Bonifácio também aí para cargo de homem mais sábio do mundo, tá ali para e passo, né? Só com a diferença que tem a Biblioteca do Congresso Nacional, né? Que é a manifestação física disso, é incrível, né? Assim, você tem mais obras sobre do tema que eu estou estudando, né? Na biblioteca, que são obras em português, na Biblioteca do Congresso Norte-Americano do que no Brasil, né? Você tem lá telas gigantes, né? Afrescos gigantes do Portinari na entrada, né? Então, ou seja, nos faz refletir, né, exatamente sobre esse tema aí que nós temos que aprender a fazer um trabalho melhor com a nossa história, com certeza. Porque através da história que se constrói uma nação, né? Só fazendo um comentário no que o Rajão acabou de dizer, essa semana eu passei por dois problemas aqui, exatamente com o ensino da história. Não tem a ver com o tema, mas tem a ver com o tema. O primeiro deles, eu até cheguei a comentar com o general Rui Moura pelo celular, um candidato a deputado federal no estado do Amazonas, dizendo que nós deveríamos, em represália, invadir Portugal para recuperar o ouro que Portugal teria roubado do Brasil. Isso foi um candidato. Mas França e Holanda, não, ele não ficava só para Portugal. O Brasil invadia Portugal, a França e a Holanda. Entendeu? Então, quer dizer, você comandante, precisamos de um exército muito poderoso para isso, hein? Muito forte, de uma marinha mais forte ainda. A segunda, falando do ensino de história, que eu falo do revisionismo, meu filho foi fazer uma prova essa semana de Segunda Guerra Mundial. E ele pediu, papai, estuda comigo. Tá bom. Pegamos o livro, 18 páginas no livro. Nas 18 páginas, havia o nome de Winston Churchill uma vez. Em 18 páginas, uma citação a Winston Churchill. E 14 a proteção de homossexuais. Preciso falar alguma coisa? É isso. Professor Rajão, já agora, relativamente à sua situação em Washington e aos seus estudos neste momento em Washington, não sei se o José Bonifácio faz parte da sua área de interesse ou faz parte dos seus estudos, se há alguma coisa interessante nos arquivos em Washington sobre José Bonifácio. Na verdade, o meu tema aqui é um pouco mais contemporâneo, né? Relação entre ciências ambientais e planejamento da Amazônia no século XX, né? Mas eu até escrevi uns capítulos, né, do livro do Instituto, né? Exatamente sobre a visão do José Bonifácio a partir da ciência, né? Nesses temas, né? Agrícolas e ambientais, e é um pouco o pano de fundo disso, né? Porque o que o José Bonifácio falava lá no começo do século XIX influencia, por exemplo, Castelo Branco quando ele aprova o Código Florestal 65. Né? Então, esse paralelo existe, né? Mas, enfim, vai ficar para um segundo momento, quem sabe, né? Poder aprofundar. Adoraria, sim, poder aprofundar na vida de José Bonifácio, porque realmente é muito fascinante. Eu tenho certeza que eles têm materiais aqui, né? Muito interessantes. Muito obrigado. Não sei se há mais alguém inscrito ou alguém que queira fazer uma intervenção. Geraldo, tem alguma coisa para falar? Você está perguntando para mim? Para mim? Não, o que eu quero dizer, General Rui, é que a gente teria que intensificar mais o conhecimento dos arquivos existentes aí em Lisboa, porque eu estou programando uma viagem a Portugal, eu e o Coronel, no ano que vem, e que nós temos como meta a visita e verificar determinados arquivos, tanto da Universidade de Coimbra, como esse que o senhor sugeriu agora no chat, e também da torre
em Lisboa. Para a Torre do gente Tombo. ter porque o que eu percebo aqui no Brasil, embora eu tenha ido à Biblioteca Nacional, ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao Museu da Paulista, em São Paulo, nós ainda precisamos de mais dados, de mais pesquisa para ficar mais claras as ideias de José Bonifácio. Na minha visão, o José Bonifácio ambientalista é um personagem a ser mais investigado, não é? Porque ele tem vários escritos, vários pensamentos sobre isso. E também, agora, nessa pesquisa recente que eu fiz, o alter ego de José Bonifácio, o Américo Elísio, o romantista, o literato de José Bonifácio, deveria também ser pesquisado, né? Isso aí, eu calhei de ver algumas poesias dele agora, esses dias, e foi interessantíssimo. Então, o que eu quero dizer? A todos nós devemos estudar mais, conhecer um pouco mais de José Bonifácio. Pelo menos nós, brasileiros, temos essa obrigação, esse dever. Muito obrigado pela oportunidade, General Rui. E já agora uma pergunta, Zé Geraldo. Tem conhecimento se José Bonifácio, com que tipo de jornais é que José Bonifácio colaborava e publicava alguns dos seus textos? Tem conhecimento? Publicava, por exemplo, no Correio Brasiliense, do José Hipólito? Sim, Correio Brasiliense, ele publicava bastante coisas, né? Ele tinha correspondência que ele mantinha com o Rodrigo de Souza Coutinho, não é? Ele tinha correspondência que ele mantinha com o próprio Dom Pedro I. Então, essas coisas tinham que ser mais investigadas. Disse um amigo, e ele não me provou, que em Bordeaux, na França, existe La Maison de Monsieur José Bonifácio, porque José Bonifácio esteve lá em Bordeaux, na periferia de Bordeaux, numa localidade chamada Talence, existe inclusive uma vila chamada José Bonifácio. Então, eu não vejo historiadores brasileiros pesquisarem nessa linha. Eu entendo que deveria pesquisar. O que eu, honestamente falando, eu até me confesso ignorante nos conhecimentos sobre a vida de José Bonifácio, né? Porque tem certas coisas que eu vejo obscuras, não bem clarificadas ainda, inclusive no processo de independência do Brasil. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem, muito obrigado. Não sei se alguém quer fazer uma intervenção. Não? Muito bem. Faço eu uma pergunta. José Bonifácio, sem dúvida nenhuma, está no período de 1822, digamos assim, mesmo no olho do furacão, relativamente à independência do Brasil. No entanto, tal como eu, na minha palestra que fui fazer ao Rio de Janeiro, demonstrei, as próprias frases e indicações que José Bonifácio dava aos representantes diplomáticos que o Brasil tinha junto das várias cortes europeias, dava sempre uma mensagem de que a vontade do Brasil era uma vontade de soberania política, mas não de separação total. E isso era algo que ele escreveu a vários dos representantes do Brasil junto da corte, quer no Vaticano, quer na corte em Viena, quer na corte de Londres, dava sempre indicações para as várias cortes na Europa que aquilo que se passava no Brasil era uma vontade de soberania política, portanto não de acordo com aquilo que as cortes de Lisboa queriam, que era no fundo que a soberania regressasse exclusivamente às cortes e que se fossem todas as nomeações feitas a partir de Lisboa, mas José Bonifácio nunca falava na separação total. E eu gostava um bocadinho de saber se o nosso amigo José Geraldo, que é tão especialista no José Bonifácio, se nos consegue trazer aqui sim o porquê desta posição de José Bonifácio ao longo da sua dos meses que antecedem o setembro de 1822 e depois o outubro e o dezembro de 1822, em que há um completo corte com Lisboa e um completo corte com Dom João VI.
Eu entendo, general, pelo pouco que eu li, pelo muito que eu li, que José Bonifácio ele tinha, assim, uma birra com as cortes de Lisboa, em especial no aspecto político. Então, ele defendia a soberania do Brasil politicamente, mas ele entendia que o Brasil deveria somar com Portugal para ambos os países crescerem. Porque o fato seguinte, a independência do Brasil, quer queira, quer não queira, tem um nome, na minha opinião. Era o déficit fiscal, tinha uma mãe chamada inflação. Havia, sim, problemas econômicos e financeiros para ambos os países. E os países tinham que somar-se. Mas, por outro lado, havia aquele rancismo, aquele rancor político de Portugal da corte portuguesa com José Bonifácio em especial. Porque José Bonifácio é um português castiço, era um lusitano típico, embora com uma formação adquirida de um humanista, né? Mas ele tinha as suas ligações emocionais muito claras com Portugal. E ele entendia também o problema econômico e financeiro que a Europa, os dois países, principalmente Portugal e a colônia brasileira, estavam vivenciando. Então, ele tinha que estabelecer um modus vivendi. Eu entendo que ele não foi capaz de formular bem isso. Ele também falhou em face da sua personalidade, que ele tinha uma personalidade muito assertiva mesmo, e ele não soube ter habilidade para conduzir particular bem esse aspecto. Esse é um tema, general, com certeza que nós temos que pesquisar e ler mais sobre isso, né? Porque as narrativas que ocorrem hoje no Brasil são narrativas subjetivas dos autores dos livros e não fundamentadas em pesquisas, enfim, em pesquisa historiográfica. Essa é a linha que a gente deve seguir e entender. É o que eu entendo, general. Muito obrigado. Temos ainda o Fábio. Só complementando e agradecendo a sua intervenção, general Rui Moro, porque a sua colocação foi precisa a respeito até da nossa atualidade. A questão de que José Bonifácio não via uma separação total vinha de encontro ao que Dom João VI já havia falado sobre a constituição de um Reino Unido e um Reino Unido mais abrangente. Eu acredito, assim como o Zé Geraldo colocou, que muito da personalidade dele, que era assertiva, era forte, se frontou contra a intransigência das cortes de Lisboa naquele momento, o que acabou fazendo com que, até por causa do processo de guerra que houve aqui na colônia, né? Bahia, Piauí, Maranhão, para que houvesse essa separação. Mas isso, como eu coloquei na minha conferência também, foi de curto prazo. Não existe grandes diferenças entre o que seja brasileiro e o que seja português, na verdade é tudo uso brasileiro. E isso nos implica hoje profundamente na construção de uma comunidade lusíada, mais do que lusitana, que é a CPLP. Eu tenho batido muito nessa tecla. A CPLP como instrumento até mesmo de poder global, de poder dentro do concerto das nações. E é forte. Se bem gerido e bem administrado, eu acho que vai de encontro ao pensamento do Bonifácio, que está acontecendo hoje, com a constituição da CPLP, e do pensamento de Dom João VI. Eu acho, não sei se o Zé Geraldo concorda comigo, mas eu penso mais ou menos dessa forma. Uma constituição de uma comunidade de nações lusitanas. Sem dúvida nenhuma, a comunidade lusófona, luso-brasileira, tem que ser cada vez mais estimulada a acontecer, e nós caminhar para esse ideal que você falou, de uma Constituição comum, porque todos nós no Brasil somos brasileiros, não é? Somos lusitanos, temos sangue lusitanos nas veias, todos nós. Você vai encontrar o alemão de Joinville, de Blumenau, com sangue português nas veias, com certeza. Muito obrigado. Oi, satisfez? Sim, perfeito, foi muito bom, muito bom. Temos que continuar a falar sobre o José Bonifácio garantidamente, até porque toda a sua fase, digamos assim, do fim da sua vida, desde o regresso ao Brasil, até ao seu exílio em França e depois novamente o retorno ao Brasil, é algo que merece nitidamente ser explorado.
General, talvez uma sugestão no próximo ano, e aí falar com o general presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, não é? Que está aqui presente, está nos ouvindo, está nos vendo, talvez nós, junto aqui com a comunidade de Santos, o Rotary Club, as universidades, façamos um workshop aí em Portugal, em Lisboa, World Rotary, especificamente sobre a vida europeia, a vivência de JB em Coimbra e na Europa, com a participação de todos nós, brasileiros e portugueses. Uma sugestão que fica. Sim, senhora, muito obrigado. Só uma colocação. Sim, aqui, sim. ó, do CPUR, Reinaldo, não sei quem é, falando como estão tratando José Bonifácio no CPUR. Da nossa fala lá no CPUR, já tem algum resultado. Todos os alunos do Colégio Militar estarão aqui na Fortaleza de Santa Amaro na terça-feira para discutir esses assuntos. Acho que já é uma pequena vitória nossa. Muito obrigado. César, acho que estamos conversados por hoje. Eu acho que sim. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Não sei se o César quer dizer alguma coisa. Não, eu queria só agradecer ao Zé Geraldo, né? Dizer que eu estou usando de fundo aqui justamente a entrada do Panteão dos Andrados na cidade de Santos aqui, né? Que, como alguém mencionou ao longo da fala aí, deveria ser um ponto de peregrinação estruturante daquele que é um dos pais da fundação da nossa pátria, mas que, infelizmente, não é tratado como tal. Preciso pedir também ao Fábio que ele coloque no chat para mim, Fábio, o teu nome inteiro, para na hora que eu editar, eu ter o crédito certo. Por favor, faça isso para mim. E aí eu já devolvo para o Rui, para ele falar da próxima tertúlia, né? Eu não sei, Rui, confiram para mim, mas eu acho que a próxima já vai ser com um novo horário em Portugal, estou certo ou não? Tenho que confirmar isso, mas suponho que sim. Suponho que no fim deste mês, talvez ainda não, porque eu acho que só no último domingo do mês de outubro é que mudamos de horário. E a próxima, dá-me ideia, só aqui confirmação, a próxima sessão ainda não passa esse último. Ok. Mas eu depois confirmo, antes de fazermos o convite, eu confirmo. A próxima ainda é dia 22. Tá, então, pode apresentar a próxima, Rui, e terminamos. Posso, sim, senhor, e não vou demorar muito tempo. Tal como José Bonifácio, o próximo palestrante aqui nas tertúlias e que nos vai fazer exatamente a próxima tertúlia é um professor da Universidade de Coimbra. O título vai ser O Constitucionalismo Luso-Brasileiro e o papel da Universidade de Coimbra na independência do Brasil. Poxa, vida. É verdade. Vamos ter connosco o professor Jorge Alves Correia, meu amigo, um jovem professor doutor da Universidade de Coimbra, licenciado, mestrado e doutorado em Direito, aprovado com distinção e louvor por unanimidade, com uma tese de doutoramento sobre o contrato e o poder administrativo, e vem-nos falar exatamente sobre o constitucionalismo luso-brasileiro. Algo que ele já tem estudado e que inclusive já foi ao Brasil a convite de uma universidade que tem relações com a Universidade de Coimbra, fazer também apresentações no âmbito dos 200 anos de independência do Brasil sobre os temas do constitucionalismo. E é exatamente esse o nosso tema que vamos ter dentro de 15 dias. Espero que gostem, espero que estejam connosco. São todos convidados. Muito obrigado. Então, terminamos aqui. Obrigado, Zé Geraldo. Obrigado a todos. Secretário pela fala. Daqui a 15 dias nos vemos. Obrigado, gente. Muitos parabéns. Muito obrigado pela vossa presença e até daqui a 15 dias.